A graça e a paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Boa noite, irmãos. Última noite de 2020. Um ano que realmente trouxe para nós grandes desafios. É verdade que nós ansiamos, numa certa maneira, que este ano se acabe. Mas, por outro lado, também, na realidade, todo ano, grande parte das pessoas usa essa frase. Essa frase não é exclusiva desse ano, por conta de todos os detalhes que nós conhecemos. Ou seja, a famosa frase, não vejo a hora deste ano terminar. Mas mesmo com tantas complicações, com tantas adversidades, com tantos desafios, queremos agradecer a Deus sim, porque mais um ano Ele permitiu nós atravessarmos. Para a glória, para a honra do seu santo e excelso nome. Nós sabemos que estamos cercados de desafios. Nós sabemos que iremos iniciar um novo ano, ainda com os problemas do ano velho. Mas com perseverança, com oração, na presença do nosso Deus, nós vamos superando os obstáculos. Porque Ele é a nossa força, Ele é quem está conosco. E por isso devemos confiar completamente em Deus. A Bíblia nos chama a atenção para um grande detalhe. A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, como seres humanos, nós somos limitados. Não há nenhum ser humano na face desta terra capaz de preencher todas as expectativas que nós temos. E por isso, aprendamos sempre a confiar em Deus, a confiar no Senhor, que cumpre as suas promessas e cumpre tudo o que Ele falou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos iniciar este culto de adoração ao Senhor, de uma forma que nós também não estávamos imaginando. Nós gostaríamos de estar reunidos em um mesmo lugar, juntos no mesmo lugar, mas infelizmente isso não está sendo possível no momento. Mas como já se disse também, embora não estamos reunidos no mesmo lugar fisicamente, estamos juntos. Juntos pela fé, juntos pela nossa consciência de que nós temos um grande Deus que rege todas as coisas, juntos porque em Cristo Ele nos fez um corpo. E aí é que está toda a unidade. E graças a Deus que esta unidade não depende exclusivamente de estarmos juntos no mesmo lugar. Agradeçamos sim ao Senhor por tantas bênçãos que Ele nos deu. E que este singelo culto de adoração ao Senhor, nesta noite, seja para a honra e seja para a glória do nosso grandioso Deus. Pela graça estamos aqui. Pela graça estamos aqui para compartilhar com os irmãos mais este culto. Diante de tantos desafios, diante de tantas questões, mas graças a Deus, Ele nos dá força e nos dá realmente ânimo e vigor quando nós precisamos. Que nós tenhamos, neste momento, um coração completamente agradecido diante de Deus. Que iniciemos o nosso culto com essa certeza. Deus está aqui. Diga aí aonde você está. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. E tu podes me ouvir. Diga assim. Diga isso. De todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu conhecimento. Diga isso. Deus está aqui. Vamos então iniciar esse nosso culto de adoração ao nosso Deus.
Vamos curvar nossas cabeças. Vamos adorar a esse Deus na beleza da sua majestade. Ó bondoso Deus, bendito seja o nome da tua glória, Senhor. Bendito sejas porque tu és o único Deus, tu és o único Senhor. Não há semelhantes a ti. Assim nós bendizemos o teu santo e excelso nome, pelos méritos de Cristo Jesus. E também oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos e vou fazer a leitura e os irmãos vão acompanhar a leitura no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, o capítulo de número 33 e o versículo 26, 27 e 29. Acompanhe então a leitura. Os versículos 27 e 29 não serão lidos na íntegra, como os irmãos vão perceber. Mas acompanhem comigo, assim nos fala a palavra do Senhor. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Feliz és tu, ó Israel! Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Amém. Esse é um texto maravilhoso. Aqui está a oração de Moisés antes da sua morte. Aqui estas palavras, elas são impressionantes. A bênção de Moisés para com o povo de Israel. E é interessante que em toda a Bíblia nós somos ensinados, e a Bíblia nos ensina isso, que Deus só teve um povo. Deus não teve 2 povos, 3, só um, apenas um. E ainda é assim, um único povo, Israel. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele explica em grande detalhe essa questão lá no capítulo 11, na carta aos Romanos, onde ele diz que Deus, ele enxertou os gentios no único tronco verdadeiro, na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Nós, irmãos, pela graça do Senhor, nós fomos enxertados nesse tronco, em Cristo Jesus. Nós fazemos parte do povo de Deus. Então, essa expressão que está aqui, feliz és tu, ó Israel, entenda assim, feliz é o povo que Deus escolheu. E esse povo apenas não se refere ao Israel do Antigo Testamento, pois o Israel do Antigo Testamento, ele tem a sua continuidade na igreja do Novo Testamento. E que privilégio poder ser chamado povo de Deus. E veja que Moisés orando aqui diz, não há outro, ó amado, semelhante a Deus. A grandeza desse grandioso Deus, o Deus eterno. E veja só que interessante, olha o que ele faz com o seu povo, o carinho e o amor que ele demonstra. Por baixo de ti estende os braços eternos. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Irmãos, esse texto é para nós. Esse texto é para o crente em Jesus Cristo. Esse texto é para o povo de Deus. O Deus que não mudou, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Feliz és tu, ó salvo, remido pelo sangue de Cristo. Olha que privilégio nós temos. Presta atenção nessa frase aqui, nessa indagação, nessa pergunta, podemos dizer assim, de Moisés. Quem é como tu?
Quem é como o povo de Deus? Não importa as tribulações, não importam as tempestades, não importam as lutas, o privilégio de sermos chamados povo de Deus ultrapassa qualquer situação difícil, ultrapassa qualquer coisa difícil. Então, nutra isso em seu coração, meu irmão. Nutra essa certeza de que você faz parte do povo de Deus. Um Deus que te socorre. Ele é um escudo e ele é a espada que te dá alteza, ou seja, ele te defende, ele trabalha por ti. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos sempre ter essa certeza do nosso coração. Eu convido os irmãos para abrir agora a palavra do nosso Senhor, o inário, no hino de número 105, nosso inário, novo cântico, hino número 105, a certeza do crente. E louvemos ao Senhor com este hino. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Santo Deus,
bendizemos e glorificamos o teu nome. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor concede de estarmos aqui, Senhor, no término de mais um ano. Obrigado, Senhor. E como a letra deste hino assim diz: não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Senhor, realmente nós não sabemos o que de mal ou bem é destinado a nós, se virão dias maus ou dias bons, disso não sabemos. Mas o que sabemos é que nós cremos em Ti, temos a vida eterna. O que sabemos é que nós estamos seguros em Tuas mãos, que começou a boa obra em nós e irá completá-la até o dia da Sua volta. Bendito seja o nome da Tua graça. E, ó Senhor, aceite este nosso culto, aceite todas as partes dele, para o louvor da sua glória. Assim expressamos em tua presença, nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nesta noite relembrar um pouco da grande história de Neemias, um grande homem de Deus. E nós temos muitas informações impressionantes desse homem. E a lição que este livro nos dá é importante para que nós entremos no novo ano com essa certeza no coração e agindo conforme a palavra de Deus nos ensina. O livro de Neemias é a autobiografia de um homem que sacrificou uma vida de luxo e conforto que tinha para ajudar a seus irmãos necessitados em Jerusalém. Nós conhecemos bem essa história. Esse livro aqui descreve um homem que combinou a espiritualidade com a prática. Alguém que orava, alguém que trabalhava. E a lição principal que ensina a nossa vida é que oração e perseverança vencem todos os obstáculos. Oração e perseverança vencem todos os obstáculos. E no momento então que nós iremos relembrar alguns detalhes desta história impressionante, então já deixe que o Espírito Santo, ele ajude-nos a nós firmarmos essa certeza no coração para começarmos um ano novo, sabendo que oração e perseverança vencem todos os obstáculos. Não é alguns, mas todos os obstáculos. Nós recebemos informações aqui impressionantes de Neemias. Sabemos então da história, eu não vou repetir muitos detalhes, mas vamos ser mais objetivos. Neemias recebe a notícia de que o seu povo em Jerusalém estava com muitas dificuldades, estava passando necessidades. A cidade havia sido destruída. Neemias não está mais em Jerusalém. Neemias agora está distante da sua pátria, mas ele recebe esta notícia. Tendo recebido esta notícia, observe o que diz aqui a palavra de Deus no capítulo 1, versículo 4 do nosso texto. Olha só. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Já recebemos informações aqui de que Neemias era uma pessoa que orava, ele tinha o hábito da oração.
embora distante da sua pátria, mas ele recebera ensinamentos importantes e ele não se apartara do Senhor. Ele está na presença do Senhor e ele recorre exatamente para quem ele deveria recorrer. E ele então expressa toda a sua dor, toda a sua tristeza para o Senhor. Na continuação da história, diz que Neemias, certa feita, estava servindo ao rei e o rei o achou muito triste, com um semblante muito abatido, e perguntou a Neemias: Neemias, o que está acontecendo com você? Você não era assim, você está triste, tem algum problema, Neemias? E não é a sua saúde, é o seu coração. Mas veja aqui também, um pouco antes deste fato, no versículo 11, Neemias ele está se preparando para falar ao rei o que está afligindo, o que está trazendo tristeza ao seu coração. Olha no capítulo 1, versículo 11, mais uma das orações de Neemias aqui registrada. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias, ele tinha um cargo de autoconfiança. Então ele se apresenta diante do rei, mas com um semblante abatido, porque ele queria de qualquer maneira ir a Jerusalém para agir, fazer algo por aquele povo. E olha só o que vem no versículo 4, no capítulo 2. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. É interessante como Neemias ele recorria a Deus em oração. Em todo instante, ele era constante, ele tinha certeza e ele esperava em Deus. Ele sabia, é só o Senhor que pode me conduzir, é só o Senhor que me pode dar realmente aquilo que eu necessito. E Neemias era uma pessoa de oração. Ele faz o pedido que gostaria de estar ajudando Jerusalém. O rei aceita o seu pedido. E o rei autoriza Neemias a ir a Jerusalém e assim ajudar o seu povo. Resposta de oração. Mas agora também vai acontecer uma outra característica marcante na vida de Neemias. Neemias, ele era uma pessoa de oração, ele andava com Deus, mas Neemias também se mostra uma pessoa perseverante. Ele encontrou alguns obstáculos pelo caminho. E assim que ficaram sabendo, olha, está vindo alguém aí que está com a intenção de reedificar os muros em volta de Jerusalém, está com a intenção de reedificar esta cidade. Neemias então já começa a enfrentar alguns adversários e a enfrentar alguns problemas, algumas adversidades. Olha no versículo 10 do capítulo 2, leiamos. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Veja, é um obstáculo. E Neemias, ele estava indo lá com o propósito de reedificar os muros. Neemias chega a Jerusalém e Neemias percebe que realmente está numa situação difícil, mas ele também quer dar ânimo aos seus. Olha o que ele nos diz aqui, o versículo 18 do capítulo 2. 18 do capítulo 2. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Neemias olha e diz: irmãos, a tarefa não vai ser fácil, vai ser difícil. Aos olhos do humano pode parecer impossível, mas eu quero dizer aos irmãos que Deus está comigo, Deus está conosco nesta empreitada.
E olha a reação então, depois que Neemias afirma isso. Ainda no versículo 18, na parte final desse versículo, olha só. Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O povo se animou com a notícia. Deus é com Neemias, Deus é conosco. Mas veja, de novo, os adversários tentando fazer com que eles desistissem. Olha o versículo 19, do capítulo 2. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-nos contra o rei? Mais um obstáculo, não é mesmo? Mas olha a resposta de Neemias para esta questão. Olha o versículo 20 aqui do nosso texto. O Deus dos céus é quem nos dá bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Então veja que Neemias, ele responde à tentativa de desanimar a reconstrução dos muros em Jerusalém. Ele responde dizendo aos seus adversários de que Deus está com eles e Deus é quem vai dar forças para eles e eles conseguirão alcançar o objetivo desejado. Mas, caminhando um pouco mais no texto, chegamos ao capítulo 4 de Neemias. Os adversários de Neemias, vendo que ele estava realmente decidido em construir os muros e parecia que nada iria parar aquela construção, olha só o que eles tentaram novamente. Olha o capítulo 4, dos versos de 1 a 3. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro. Veja, todas as tentativas possíveis para fazer com que Neemias parasse com o seu objetivo e assim desanimasse, assim juntamente com o seu povo. Mas Neemias era perseverante. Ele acreditava no Deus em que ele sabia que estava com ele. E mais uma vez, então, Neemias, ele ora ao Senhor. E aqui está registrado mais uma parte desta oração. Olha os versos 4 a 6. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Oração e perseverança vencem todos os obstáculos. Embora venham as dificuldades e mais uma vez, não para. Ainda os seus inimigos estavam furiosos e eles tentam. E olha aí o versos 7 a 8. Olha só. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então, não era fácil essa empreitada. E olha o versículo de número 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite.
porém nós oramos ao nosso Deus. Que interessante isso, né? Mas o obstáculo e a perseverança e a oração. E olha só, além dos adversários, uma outra questão também surge. Olha o versículo de número 10 do nosso texto. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Agora é o povo que diz: Neemias, nós já estamos cansados, a nossa força já está esgotada, não podemos continuar. Mas lembremos, Neemias era um homem de oração e era um homem perseverante. Ele não desiste. Olhemos o que está registrado dos versos 6 ao 23. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade impunha lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. Que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. Nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Aqui está então, irmãos, a lição interessante para nós. Neemias era uma pessoa que orava, um homem de oração. Neemias era alguém que perseverava, ele perseverou diante de tantos obstáculos que vieram. Ele não desistiu. Desde a primeira investida dos seus inimigos, do Tobias e de Sambalate, ele poderia dizer: não dá, eles têm razão. É uma loucura tentar reconstruir algo que está destruído. Mas ele foi perseverante. Ele é uma pessoa de oração. Ele venceu os obstáculos. Não porque ele era um super-homem. Não porque ele era alguém diferenciado como um super-humano. Mas alguém que andava com Deus. Alguém que confiava em Deus. Alguém que amava a Deus de todo o coração. Alguém que queria glorificar a Deus através do trabalho. Não queria engrandecer a ele mesmo. Não queria que ficasse como que alguém imortalizasse, alguém que realmente pudesse virar talvez um Deus. Não, Neemias não se importava com a fama. Neemias não queria isso. Neemias se importava com a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o que esse texto nos ensina? Estamos iniciando mais um ano, pela graça de Deus. Então, comece esse ano orando, meu irmão. Comece esse ano disposto a ter uma vida de oração e ser perseverante. Os obstáculos, as dificuldades virão. Os Sambalás, os Tobias da vida virão. Circunstâncias, pessoas, situações tentarão nos tirar a paz, tentarão nos afastar da presença de Deus, tentarão fazer com que a gente se desanime, que a gente não persevere. Mas é importante que nós olhemos para as dificuldades, porque a oração e a perseverança faz com que a gente olhe as dificuldades, enfrente as dificuldades
e realmente exerça a nossa obra para a honra e para a glória do Senhor. Muitos desafios nos guardam neste novo ano. Muitas dificuldades também iremos enfrentar neste novo ano. Mas comecemos este ano com oração. Comecemos a buscar mais ao Senhor. Peçamos a Ele que nos ajude a sermos perseverantes, a não desistir, a não parar, a não desanimar no primeiro obstáculo que vier à nossa frente. Perseverança e oração vence todos os obstáculos. Aqui está uma história que prova isso. Aqui está algo relatado diante de nós, na palavra de Deus, que nos ajuda a entender que com Deus faremos proezas. Que possamos dizer como Neemias: olha, a boa mão de Deus é para comigo. Um novo ano está iniciando. Talvez os obstáculos ali de 2020, você ainda vai ter que enfrentá-los em 2021. Mas quer enfrentar esses obstáculos encarando-os? Quer enfrentar esses obstáculos olhando para eles com a cabeça erguida e não como alguém desanimado, desalento, fraquejando? Ore. Se coloque diante de Deus com oração. Busque ao Senhor. Seja perseverante. Persevere. Persevere. Isso me faz lembrar das palavras de Cristo Jesus, registrada lá no livro do Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança. Oração e perseverança. Comece o novo ano na presença de Deus, em oração. Tenha esse compromisso com Deus. Que seja esse compromisso para nós um grande desafio. Senhor, 2021, mais oração. Senhor, 2021, perseverança. Para a honra e para a glória do seu santo e excelso nome. Amém. Santo Deus, ajuda-nos a sermos pessoas de oração. Ajuda-nos, pois precisamos de Ti. Dá-nos a convicção de que é necessário perseverarmos. Dificuldades vêm, dificuldades sempre estão diante de nós. Com oração e perseverança, podemos vencer os obstáculos, porque o Senhor está conosco. Assim como o Senhor agiu na vida de Neemias, naquele momento da história, o Senhor age na nossa vida, nesse momento da história, para a honra e para a glória do Teu nome. Assim oramos, nos méritos de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós agradecemos grandemente ao nosso Deus por mais este ano que Ele nos dá. São desafios. Estamos aqui na gravação desse vídeo e alguns obstáculos antes fizeram que quase não conseguíssemos gravar este vídeo para compartilhar com os irmãos. Mas Deus nos deu graça e capacidade para conseguirmos colocar este vídeo e compartilhar com os irmãos. Louvado seja o nome do nosso grandioso Deus.
Eu quero, nesse momento do culto, dizer para você que está ouvindo, nos assistindo, que você agora possa olhar 2020 e dizer: obrigado, Senhor. Você pode até dizer: mas eu não tenho nada para agradecer. Como assim obrigado? Eu não vejo a hora que esse ano acaba. Diga: obrigado, Senhor. Obrigado por todos os momentos. Obrigado pelas vitórias. Obrigado, Senhor, pela alegria, pelas risadas. Obrigado, Senhor, pelas derrotas, pela tristeza, pelo choro. Obrigado, Senhor. E possamos usar a frase do servo do Senhor, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E esse é o nosso Deus, bendito seja o nome da sua glória. Esse é o nosso grandioso Deus. Seja grato ao Senhor, meu irmão e minha irmã. E neste momento de culto também eu quero ser grato a Deus pela vida dos meus irmãos. Quero ser grato a Deus por sua vida, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Aí na sua casa, aí no seu lar, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus dê paz em seu coração. E possa mostrar para você coisas grandiosas. Neste momento eu quero também passar a falar aqui os nomes dos nossos irmãos e irmãs que estão com seus cargos para o ano de 2021. O ano de 2020 foi bastante atípico. E alguns nomes vão permanecer aqui porque nós assim achamos prudentes. E à medida em que eu vou falando esses nomes, nós vamos orar. Eu vou estar orando e declarar empossados para o ano de 2021. O Conselho da Igreja para 2021 tem como presidente este que vos fala, vice-presidente o presbítero João, secretário o presbítero Márcio, segundo secretário o presbítero Cosme e tesoureiro o presbítero Marcos. Tem também como os representantes para a reunião do presbitério, como titular o presbítero Márcio e o suplente o presbítero Marcos. Temos também aqui a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical nós temos como superintendência os nossos irmãos, o presbítero Marcos e a doutora Silmara. As classes, teremos os seguintes professores: a classe dos adultos, este que vos fala, o pastor Edivaldo, presbítero Marcos e presbítero Marcos. Jovens, presbítero Márcio e Bárbara. Adolescentes, diácono Felipe. Catecúmenos, presbítero João. Departamento infantil, crianças de 0 a 11 anos. Então, estarão envolvidos com esse departamento as nossas irmãs Cristiane, Eleonora, Elizabeth, Silvana Ribeiro e Bárbara. Assim também como o culto infantil. As nossas irmãs estarão envolvidas neste ministério. Então, tanto para as classes de 0 a 11 anos, como para o culto infantil com as crianças, estarão neste ministério as nossas irmãs Cristiane, Eleonora, Elizabeth, Silvana Ribeiro e Bárbara. O boletim está como responsáveis os nossos irmãos diácono Fábio e o presbítero Márcio. A ornamentação, a nossa irmã Maria do Carmo. O artesanato, a responsabilidade é da nossa
a responsabilidade aqui, a direção desse trabalho, nossa irmã doutora Silmara e Maria Madeira. Compras, o nosso irmão presbítero Cosme. O coral, as regentes, as nossas irmãs Mary Clay e Camila. Conselheiro do coral, presbítero Marcos. Pianista, Camila. O grupo, né, a mesa de som, responsável, o nosso irmão Gabriel Ribeiro. Também aqui, responsável para os grupos de louvor da nossa igreja, os conjuntos, conjunto Filhos da Promessa, nossa irmã Eleonora, conjunto Palavra e Canção, o diácono Rafael. Reunião de oração, pastor Edivaldo está responsável por esse evento. Sociedades internas, as diretorias que tiveram a eleição, assim fica então as eleições para 2021. O PH, presidente presbítero Márcio, vice-presidente presbítero Marcos, primeiro secretário presbítero Cosme, segundo secretário diácono Fábio e tesoureiro o diácono Jairo. SAF, presidente Liliane, vice Elizabeth, primeira secretária Luciana, tesoureira Mary Clay. Conselheiro da UPH, presbítero João, e conselheiro da SAF, pastor Edivaldo. Quanto a UMP e UPA, ainda está a definir. Irmãos, oremos, há trabalho para ser feito. E conforme nós meditamos nesta noite, oração e perseverança vencem todos os obstáculos. Quero então orar ao Senhor, agradecer pela vida dos irmãos e irmãs que prontamente nos atenderam e estão dispostos aqui a trabalhar com alegria e com vigor na presença do nosso Deus. Ó Senhor, bendito seja o nome da tua glória. Os nomes aqui citados, ó Senhor, nós agradecemos por todas essas vidas. Que o Senhor capacite cada um na grandeza do seu poder. Dificuldades virão, obstáculos difíceis virão, mas Senhor, os fortaleça e que eles sejam perseverantes na obra e trabalhem com alegria e disposição no coração. Ó Senhor, assim nós oramos, fortalecidos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos, então, estão declarados, empossados para esta empreitada e a responsabilidade a qual cada um aqui está. Que possamos ter realmente a alegria de servir a esse nosso Deus e que seja um ano de vigor. Não será isento de dificuldades, não, irmãos, mas que seja um ano de vigor, um ano de oração, um ano de perseverança para a glória do nosso grandioso Deus. E também ainda, eu gostaria de estar orando agora para você que concluiu mais uma etapa de estudo, seja ele no ensino fundamental, ensino médio, seja ele na faculdade, ou algum mestrado, ou algum curso. Você que concluiu, eu gostaria de estar orando por você, pela sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que conquistou um emprego neste ano de 2020, né? Um ano tão difícil, gostaria também de estar orando e agradecendo por sua vida. Você que enfrentou a enfermidade e superou a enfermidade no nome de Jesus, foi curado, gostaria também de agradecer e estar orando com você. Talvez alguns possam indagar, mas pastor, olha, eu não terminei nenhum curso, pelo contrário, eu não consegui.
não consegui emprego, não consegui vencer, a minha saúde está debilitada, mas mesmo assim eu gostaria de orar. Gostaria de orar para você também, nesse sentido. Persevere em oração. Deus sabe de todas as coisas. Ó meu bom Deus, bendito seja o nome da tua glória, Senhor. Quero agradecer pela vida de meus irmãos e irmãs que conseguiram neste ano a conclusão de mais uma jornada, de mais uma etapa em suas vidas acadêmicas. Vocês que terminaram, concluíram o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade, o mestrado. Ó Senhor, obrigado por estas vidas. Que o Senhor abençoe grandemente a cada um. Agradeço também àqueles que conseguiram um emprego novo, diante de tantas as dificuldades, louvado seja o teu nome, Senhor. Agradeço também aos irmãos e irmãs que enfrentaram problemas difíceis, fisicamente dizendo, enfermidade, e conseguiram superar, e o Senhor os curou, para a honra e glória do seu nome. Obrigado, Senhor. Mas também quero interceder por aqueles irmãos que estão enfrentando muitas dificuldades na saúde, a procura de emprego, dificuldade nos estudos. Senhor, dê força, ânimo e vigor a eles. Ó Santo Espírito, fale a esses corações para que eles não desanimem, mas estejam em oração perseverantes, para o louvor da sua glória. Quero te agradecer, Senhor, porque é uma vitória estarmos gravando este vídeo, diante de tantos obstáculos que hoje se apresentou, quase que não foi possível a gravação, mas o Senhor nos deu essa vitória. Louvado seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos e irmãs, que neste ano de 2020 estiveram em intercessão para com a minha pessoa, estiveram ajudando-me, Senhor, nesta jornada. Obrigado pela vida de cada um deles, pela voluntariedade deles, ó Deus, através de tantos trabalhos aqui na igreja, se prontificaram e me ajudaram para o louvor da sua glória. Que o Senhor continue a abençoar a cada um deles, no nome precioso de Jesus. Este ano que está iniciando, Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo ano de 2020. Obrigado por todos os momentos, Senhor. Louvado seja o teu santo e excelso nome. E, ó Deus, rogamos pela Igreja Presbiteriana em Rude Ramos. Deus nos encha de vigor, nos dê alegria e disposição para orarmos e perseverarmos para o louvor da sua glória. Que seja o ano de 2021, um ano de oração e perseverança para o louvor da sua glória. Assim nós oramos, nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 373 dos nossos hinários, hino 373, que tem como título Ano Novo. Louvemos ao Senhor com este hino. Rompe a aurora, vai-se embora, mais um ano e outro vem. Não temamos, prossigamos, caminhando em todo o bem. Ano findo, nunca mais veremos
Ano novo hoje recebemos, vê o belo dom que Deus nos dá. Ai, o dia, que alegria, novo ano eis a surgir. Bem guiados e amparados, Cristo vai nos conduzir. Ano findo, nunca mais veremos. Ano novo hoje recebemos, vê o belo dom que Deus nos dá. Os talentos nos momentos deste ano a começar, consagremos e usemos para Deus glorificar. Ano findo, nunca mais veremos. Ano novo hoje recebemos, vê o belo dom que Deus nos dá. Amém, Senhor. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Criador de todas as coisas, as consolações, as orientações do Santo Espírito sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, que nos permitiu chegar ao final de mais um culto, que nos permite chegar ao final de mais um ano. Irmãos, vamos celebrar 2021, vamos celebrar a vida eterna, vamos celebrar a certeza que Deus está conosco. Vamos iniciar o ano de 2021. Oração e perseverança para a glória do nosso grandioso Deus. Um feliz 2021 para todos vocês, meus irmãos e irmãs. Que a paz de Cristo seja derramado em vossos corações. Que o amor de Deus transborde em seus corações. Que o Santo Espírito conduza-os fortes, ajudando-os a enfrentar todas as adversidades para a honra e para a glória do nosso Deus. Um feliz 2021 para vocês. Deus vos abençoe e vos guarde pelo seu poder e pelo seu amor. Amém.